Direto da redação. Carlos Fracho, que é o nosso tarólogo. Hoje é segunda-feira, é dia dele, está conosco aqui direto de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, direto lá do seu mosteiro. Carlos Fracho, querido, prazer tê-lo aqui nesse início de semana. Namastê. Namastê, querido amigo, querido Roberto Barbosa. Bom dia para você, bom dia equipe, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Como sempre aqui no Portal Viu, é sempre uma felicidade estar aqui. Ah, querido, felicidade também estar aqui com você. Ô Carlos Fracho, tempo em Itaboraí, como é que está aí? Nós temos aí um parâmetro da região metropolitana do Rio de Janeiro, porque Itaboraí está muito pertinho. Você sabe que tem gente que mora em Itaboraí e trabalha no Rio, e faz essa travessia todo dia, Ponte Rio-Niterói ou barca de Niterói Rio e volta para Itaboraí, porque elas são consideradas também cidades dormitórios no Rio, né, ô Fracho? Região metropolitana, né? Então, desde a minha real cidade, que é Niterói, né? Como São Gonçalo, como Itaboraí, como Maricá, né? E a gente pode chegar até um pouquinho mais para frente, né, Roberto? Acho que tem muita gente de Rio Bonito que também deve trabalhar no Rio, outras cidades assim pertinho também. Olha, está um dia tão lindo, um azul espetacular nesse céu, e tem uma nuvem. E esse calor, né? Para quem gosta, é uma festa. Eu, particularmente, odeio, mas enfim, a gente está no verão e também a gente tem que desfrutar de tudo, né? Então vamos curtir um calorzinho. Ô Carlos Fracho, nós temos muita gente que acompanha o que a gente fala aqui do Rio de Janeiro, mas é gente da Bahia, tem gente do Espírito Santo, tem gente até fora do Brasil que nos acompanha aqui. E o que pouca gente que está fora sabe é que o estado do Rio de Janeiro, aqui já tivemos dois estados. O antigo estado do Rio de Janeiro e o antigo estado da Guanabara. Nós temos a ponte Rio-Niterói, que do lado de lá da ponte Rio-Niterói era o estado da Guanabara, e o do lado de cá de Niterói para cá era o estado do Rio de Janeiro, e Niterói era uma capital. Era a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Quando se constrói, portanto, a ponte Rio-Niterói, por meio de um decreto já na ditadura militar, se unifica, cria-se um único estado, estado do Rio de Janeiro. Então a sua cidade natal, Niterói, ela já foi capital do antigo estado do Rio de Janeiro, né? Na verdade, Roberto, eu sou carioca da Gema. Né? Eu nasci ali no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, ali na Gamboa, numa época em que aquele era o hospital, né? E vim imediatamente para Niterói. E Niterói é a minha cidade, Niterói é o meu recanto. Eu, com a minha companhia de teatro, é de Niterói para o mundo, sempre representando Niterói. E Niterói, antes de ser estar aí nessa junção aí do estado da Guanabara, ela já era capital, né? Ela foi capital, depois passou para Petrópolis durante um pequeno tempo e voltou para Niterói, né? Então sempre foi capital do estado. É uma cidade linda, né? Eu sou meio suspeito para falar, mas é uma cidade que tem essa característica, né? Por ela ter sido capital do estado, né? Originalmente, Carlos Fracho é cria da Gamboa, né? Tô por dentro aqui. Pois é. É. Carioca da Gema. Eu costumo falar assim, né? Eu acho muito divertido porque aonde eu chego no Brasil, eu acho que eu tenho. A gente não percebe, né, Roberto? Mas a gente tem um sotaque muito forte, né? Muito. Aonde eu chego, fora do estado do Rio, na hora, carioca, né? Aí eu falo sim, carioca. Então eu tenho muito orgulho de ser carioca, mas o meu orgulho está assim, empatado, talvez até um pouquinho a mais, quando eu digo que eu sou esse, principalmente em relação
ao trabalho, à área cultural, né? Eu sou niteroense, realmente. E aí eu quero falar uma coisinha importante sobre isso. Eu estava vendo aqui a reportagem sobre Manaus. Eu estive em Manaus 10 vezes, Roberto. Opa! No período entre 1992 e 1999, a Coffee Teatral, que é a minha companhia, ela foi a Manaus e a gente, uma vez por ano, teve um ano que a gente foi 2 vezes, nós fizemos projeto escola lá. Então, quero mandar um grande beijo para Volney César, da Comarque Produções, que foi o meu produtor, né? Ele que me levou tantos artistas, tantos atores daqui para fazer espetáculo lá. Tive o privilégio de pisar naquele Teatro Amazonas, que é uma coisa assim de, sabe, transbordar de emoção. Também em Belém, no Teatro da Paz. Então foi uma época muito feliz em que a gente excursionou ali pelo norte. Com certeza, hoje Manaus deve ser uma outra cidade da cidade que eu conheci. Mas que povo incrível, acolhedor, querido, sabe? Muitas, muitas recordações de Manaus. Que maravilha. E Carlos Fracho, hoje é segunda-feira, hoje é dia de você embaralhar as cartas, hoje é dia de a gente saber qual é o arcano que vai despontar aí nas suas cartas e qual a mensagem que esse arcano ele traz para essa semana. Porque nós já estamos ingressando aí também na segunda semana de janeiro. O ano já deu uma aceleradazinha, né? Hoje é dia 12 já de janeiro. Daqui a pouco, esta semana ainda nós já estaremos na segunda quinzena do mês de janeiro. Mas vamos aí as cartas Tá saber. aqui, Vamos lá. tá aqui embaralhadinho. Vamos lá. O que o tarô nos diz para essa semana? Vamos Ah, lá. a carta do Sol. É do Sol. O que nos diz o arcano? Bom, mais uma vez, Roberto, eu quero lembrar que eu, né, assim como tanto outros tarólogos também, eu optei sempre por estar trabalhando com os arcanos maiores. Então, as cartas que às vezes as pessoas que nos assistem podem pensar que é uma mera repetição, não é isso. É a energia mesmo. Eu acredito nessa energia, né? Então, essa energia me indica eu tirar esse arcano. Então, a carta do Sol já fala por si só. É o 19º arcano do tarô, né? A gente tem nessa representação, daqui a pouco vai botar aí, que eu sei que o amiguinho vai colocar para a gente falar sobre, para as pessoas possam ver essa carta no meu tarô, que é mitológico, né? O Sol é a carta da energia, da vitalidade, da força, da alegria, da positividade, né? Olha aí, a gente tem Apolo, o deus do sol, com a sua lira, com a sua coroa de louros na cabeça, ele que é o deus cavaleiro do Olimpo, né? O deus do sol, né? O Apolo. Nosso planeta, no sistema solar, a gente gira em torno dele. Então, outras culturas tão incríveis como a cultura inca no Peru e tantas outras, ou tinham o Sol como o seu Deus maior. Então, é uma carta que traz e que diz: abrace o otimismo, abrace a sua energia e faça com que ela aconteça, né? Então, é uma carta tão feliz para tudo, é uma carta de farol, é uma carta de luz, de iluminação. Uma carta boa para o amor, uma carta boa para a saúde, uma carta boa para o trabalho, uma carta boa para tudo. Para a saúde, é muito bom que a gente veja a nossa vitalidade, que a gente se cuide nesse calor, nesse verão, com esse sol, né? Vamos nos hidratar, vamos nos cuidar, vamos ter cuidado com o exercício que a gente faz, né, nesse calor. Mas olha, está na hora, a gente está no ano 1, a gente está no mês 1. Então está na hora de fazer com que essa energia esteja presente em você e vamos dar seguimento a tudo que a gente deseja. Que essa semana, além de ser uma semana iluminada por esse sol e pelo sol interior
que está dentro de nós, que a gente possa cumprir os nossos objetivos, que a gente possa dar direção, que a gente possa acreditar que tudo está claro, está tudo aí para a gente. É o que eu desejo, Roberto, para essa segunda semana, né, de janeiro, que seja uma semana iluminada com essa força, com essa energia solar, né? Eu acredito nisso. Você também acredita? Muito, acredito muito. Força, energia, a energia que emana, a energia que você gera, a energia que você leva às pessoas, a energia que você atrai para si, as boas energias, acredito muito. Agora, eu gosto muito dessa questão do tarô mitológico. Primeiro, ele cria uma identidade, porque ele me traz assim os deuses gregos, por exemplo, a figura do Apolo. E como eu sou um leitor da mitologia grega, eu gosto muito, por exemplo, da Ilíada, de Homero. E você e Uhum. tem uma passagem logo na fase inicial da Ilíada de Homero, que é uma praga que o deus Apolo ele joga sobre os aqueus, que eram liderados por Acres, porque ele toma como prêmio de guerra, como refém, a Criseida, que é filha de Crises, que era então a Uhum. sacerdotisa de um estado alinhado a Troia. E ela vai lá implorar a Agamenon para libertar a crise. Então o Agamenon ele vai, ele se nega a fazer isso. E daí então, como eles mantêm como cativa a Criseida, que era filha de Crises, o que é que acontece? Eles se negam a libertar a menina, ela pede ao dela, ela é sacerdotisa de Apolo. Apolo joga uma praga sobre os aqueus, daí então eles se vê obrigados a libertar Criseida. Então assim, a figura de Apolo, as figuras mitológicas, ela aparecem muito na Ilíada de Homero. Então quando você traz aqui o tarô mitológico, começa a trazer essas figuras, então assim, a gente começa logo a ver assim, as similaridades a encontrar, entra nesse universo. É muito, muito legal essa questão do tarô mitológico. Mas, o Fracho, esta semana nós estamos entrando já na segunda semana de janeiro, uma semana de calor, uma semana também de tempestade, acontece agora final de semana, novamente o sul do Brasil é atingido por uma tempestade, então nós vamos ter um calor assim muito energizado com o fogo do sol e também com água, porque vai ser um período intercalado por muito calor e muita chuva, hein? Pois é. Compensação, Roberto, meu sobrinho está lá em Espinho, com Em Portugal, 2 graus, Portugal, com 2 graus, 3 graus, às vezes à noite fazendo sensação térmica de zero, para você ver. Você vê que lá na França, né, em Paris, que nevasca, né, que coisa louca, a Europa está tem um tá vídeo sofrendo com o da inverno, né? o inverno na Europa ele é muito rigoroso, né? Sempre foi muito rigoroso. E Portugal é Europa, né? Também tá no contexto. E enquanto aqui é verão, lá é inverno. E a situação lá é muito grave agora porque a Europa, quando era a França, a Europa ela tinha o gás russo muito barato, então você tinha aquecedores. Agora o gás está muito caro para aquecimento, então as pessoas sofrem muito. As populações mais vulneráveis não têm como pagar, comprar o gás mais caro para aquecer, está importando gás dos Estados Unidos. Então a Europa nesse frio, nesse momento aí, está num período assim muito problemático, muito conturbado. Mas é muito free quem gosta. E tem um vídeo aqui no Portal View, eu acho que está no Portal View, não sei se está no Portal View, no Diário da Guanabara, no Instagram você confere, que tem uma região na Rússia que depois de vários meses, assim, inverno, vários dias, o sol ontem apareceu. Cara, mas que festa, as Olha, pessoas na rua festejando quando o sol aparece. Bendito seja o sol. Querido Carlos Fracho, uma boa semana para você, muitíssimo obrigado. E vamos estar aqui então sob a energia do arcano o Sol, não é isso? Apolo, isso, o Sol. arcano 19, que é o arcano da vitalidade, do sol. Esse sol, vamos, vamos em frente, vamos fazer acontecer. A gente está no ano 1, no mês 1, está na hora da gente botar os nossos projetos, os nossos objetivos, sejam eles em qualquer área, para frente. Com essa energia solar, então, Roberto, eu continuo aqui acompanhando tudo aqui no Portal Viu, vendo as reportagens, acompanhando
tudo que está acontecendo por aqui. Segunda-feira, um beijo a todos com essa energia solar. Valeu, querido. Boa semana. Namastê.